Bem-vindos ao Tozaki Dojo! Hajimariu! Faz tempo, não é? Hoje era para sair na área do Oberon, mas tivemos pequenos problemas técnicos, então a gente compensa na próxima. Hoje vamos falar sobre os espíritos divinos. Porém, o que são espíritos divinos? No Nasoverso, espíritos divinos são seres criados pela vontade do planeta com a função de governar um aspecto do mundo dentro de seu território. Entre os espíritos divinos, existe um ranking que não é muito bem estruturado ainda, que define a posição e parte do seu nível de força dentro dos espíritos divinos. Porém, antes de entrar neles, vamos a algumas informações relevantes sobre espíritos divinos. O mais importante é saber que existem duas categorias distintas de espíritos divinos: os que vieram nos primórdios do mundo e os que vieram após o surgimento dos humanos. Os espíritos divinos que vieram nos primórdios são os espíritos divinos que tiveram a função de transformar o planeta em um local habitável. Se vocês viram o nosso vídeo da linha do tempo do Nasoverso, vocês devem lembrar que eu mencionei que, no princípio, o planeta era um inferno vivo, insuportável para a vida humana, e toda forma de vida tem uma memória instintiva sobre o início da vida na Terra, que era esse inferno, que as pessoas modernas acreditam ser o inferno cristão. No entanto, esses primeiros deuses foram responsáveis por transformar o mundo num lugar habitável, criados por Gaia diretamente, sem qualquer influência humana. Agora, existem os da segunda categoria, que são os deuses que foram gerados após o surgimento humano. Esses sim foram gerados através de concepções humanas e governavam o mundo sobre os humanos. Tendo tirado isso da frente, os espíritos divinos que surgiram depois do surgimento humano são seres criados pelo planeta para governar aspectos do mundo humano, sejam eles aspectos naturais ou do planeta, ou criações humanas. Como seres que devem governar aspectos do mundo, a força dos espíritos divinos se torna mais poderosa quanto mais humanos têm fé neles. De forma oposta, um espírito divino que é ignorado ou esquecido por humanos se torna mais fraco com o passar do tempo. Espírito divino, no entanto, não tem a mesma liberdade dos elementais, das fadas ou das feras. Uma vez que um espírito divino surge, ele ganha uma função junto com uma autoridade que vão definir seu ser, do início até o fim de sua existência. Sua personalidade geralmente será ditada pela sua função e autoridade. A autoridade é uma das maiores forças dentro do planeta Terra, que uma criatura pode possuir, podendo ser ainda mais forte que um Marble Fantasma dos verdadeiros ancestrais. Porém, a autoridade são, em sua maioria, menos abrangentes que o Marble Fantasma. Porém, seu domínio sobre o mundo é intenso. O que isso significa? Digamos que, se um verdadeiro ancestral usasse o Marble Fantasma de água e lutasse contra o Poseidon em seu auge, o Poseidon venceria, porque ele tem a autoridade do mundo para controlar as águas. Vamos usar duas referências para entender a vantagem e desvantagem das autoridades. Curiosamente, Ereshkigal é uma deusa que vai nos ajudar nisso. A autoridade original da Ereshkigal é a morte. Porém, ela também tomou a autoridade de outros deuses. Entre eles, ela tem a autoridade sobre cervos e serpentes. Vamos começar com a autoridade sobre a morte. A autoridade da morte significa que Ereshkigal pode dominar todos os aspectos relacionados à morte. Isso inclui, mas não se limita à morte natural, morte por ferimentos, doença e outros males, sejam eles males humanos ou animais. Controle sobre os espíritos e o reino dos mortos, e até mesmo permite reviver os mortos sob certas condições. Também existem outras qualidades, mas essas são alguns exemplos. Claro que a autoridade sobre a morte também traz responsabilidades, e o controle do mundo dos mortos tem regras mais rígidas do que outras autoridades. Como podem ter visto no anime de Babilônia, ela ter quebrado algumas regras dentro do mundo dos mortos fez com que ela desaparecesse, e posteriormente tivesse que ser julgada no abismo. Um dia eu falo do abismo, a gente ainda não tem informação bastante sobre ele, mas eu falo dele um dia. Por outro lado, Ereshkigal também tem autoridade sobre cervo. Essa autoridade confere a Ereshkigal domínio sobre todos os aspectos dos cervos.
Ela pode convocar, comunicar-se, aumentar a taxa de nascimento dos servos ou impedir seu nascimento. Depende dela. Comparada à autoridade sobre a morte, a autoridade sobre os servos, como podem ver, não é tão interessante, abrangente, versátil. Vocês entenderam, né? Relevando constar que as autoridades podem ser passadas de um espírito divino para outro, enquanto o planeta tenha conferido a autoridade para um espírito divino, ou mais de um, o espírito divino pode fazer o que quiser com ele, desde que não quebre as regras estipuladas pelo planeta por outro lado. Ele tem a liberdade de desfazer de sua autoridade ou quebrar sua autoridade em partes específicas dentro de seu conceito. Como, por exemplo, Ereshkigal poderia partir sua autoridade sobre a morte e passar o domínio sobre os espíritos para outro espírito divino, por exemplo, um filho ou uma filha. E assim, ela perderia essa autoridade sobre os espíritos, mas essa autoridade estaria com outro deus. Acho que com esses exemplos você já deve ter uma pequena ideia sobre o que é uma autoridade e o quão abrangente ou limitada ela pode ser. Vale lembrar que não importa o quão abrangente ou limitada é uma autoridade, geralmente a força do Espírito Divino não tem ligação direta com sua autoridade, e sim com os humanos. A fé dos humanos nos Espíritos Divinos aumenta a força deles. Enquanto o Espírito Divino não realmente precisa de adoradores para existir ou realizar sua função, quanto mais adoradores ele possui, e mais tempo de domínio ele tem sobre a humanidade e também sobre sua própria autoridade, mais poderoso ele fica com o passar do tempo. Isso porque os espíritos divinos são seres de mistérios, e a regra do planeta é: quanto mais antigo o mistério, mais poderoso ele é. Por que, no entanto, a fé humana fortalece os espíritos divinos? É uma questão simples de perspectiva. O mundo aceita as regras da raça dominante, e quanto maior é o seu número, maior é a força dele. É sua influência também sobre a superfície do planeta. Logo, vamos usar Indra como exemplo. Indra é um deus indiano que também passou a ser adorado em outros países da Ásia, incluindo no Japão, onde ele é conhecido como Daishokuten. Apesar de ter um nome diferente, esse reconhecimento e adoração aumentam sua autoridade como Deus, porque mais criaturas desse planeta acreditam nele. Logo, quanto mais criaturas acreditam no poder desse Deus, mais forte ele é. Por outro lado, o Tupã, nosso Deus do Trovão, que nunca expandiu sua influência para além de algumas tribos, tem bem menos autoridade sobre o Trovão do que Indra, um Deus que é adorado em muitas áreas do mundo. Correto? Infelizmente para os espíritos divinos, após uma série de eventos, os humanos se tornaram a raça mais abrangente na superfície do planeta, e as regras do mundo passaram a ser a lógica, e não os mistérios. Uma vez que o mundo passou a ser governado pela lógica, a autoridade dos deuses foi se enfraquecendo, assim como sua própria existência, o que os forçou a retroceder para o lado reverso do mundo, onde os mistérios ainda governam. Sendo governantes das regras do planeta, os espíritos divinos estão entre os seres mais poderosos a nascer do planeta, sendo possivelmente superados apenas por certos elementais. Finalmente chegamos ao ranking dos espíritos divinos e seu nível de força. Deuses esquecidos. Esses inimigos que lembram demônios em Fate Grand Order são espíritos divinos que foram esquecidos e deixados para trás no mundo humano, sendo corrompidos a seres demoníacos. Esses espíritos divinos não possuem autoridade alguma, perderam grande parte de si e de seus poderes com a passagem do tempo. Geralmente são hostis para outras formas de vida, mas não é incomum encontrá-los cooperando com outros seres demoníacos. Apesar de serem antigos espíritos divinos, eles podem ser dominados por magia ou invocados, porém é relevante lembrar que esses não são Daemons, nem mesmo True Demons. São deuses caídos e espíritos divinos esquecidos, corrompidos pela passagem do tempo. Eles também não têm nenhuma ligação com demônios da religião cristã, só para deixar claro. Espírito divino. Aqueles que são chamados de espírito divino, mas não são classificados como deuses, geralmente porque são desprovidos de uma autoridade ou de adoradores. É bem difícil definir o verdadeiro nível de força de um espírito divino desprovido de autoridade ou adoradores, uma vez que sua função é definida quando criado.
O melhor exemplo disso são as crias de Tiamat. Em seu estado avançado de Beast, Tiamat é capaz de criar seres com o nível de força de um espírito divino, porém desprovidos de autoridade. Em Fate de Grand Order, esses seres foram criados para combater Fujimaru e seus servos. Então, eles foram designados para o combate. Mesmo desprovidos de autoridade, esses seres foram capazes de causar problemas para Ishtar, Merlin e até mesmo King Hassan, que são servos particularmente poderosos no campo de batalha. Porém, não necessariamente o espírito divino sem autoridade tem interesse ou capacidade de combate dignas de nota. Logo, eles podem variar de força, capacidade e forma, sendo espíritos divinos sem função definida, geralmente por serem descendentes de divindade com autoridades fracas ou que não eram capazes de fornecer autoridade para seus filhos. Eles não necessariamente precisam ter forma humana, e existem como formas de vida simples. Alguns espíritos divinos são originadores de feras sagradas, que acabam se tornando mais reconhecidos que seus próprios progenitores. A maioria desses espíritos divinos foram destruídos pela Titã Branco, Sephar, antes do nascimento de Gilgamesh. Porém, muitos novos nasceram com o avanço da humanidade. Deus Menor, espíritos divinos que foram criados para governar aspectos pequenos do mundo humano onde os humanos existem. A maioria deles nunca foram devidamente louvados como deuses pelos humanos, exceto talvez no Japão e alguns outros locais. Eu explico mais à frente. Os espíritos divinos desse rank possuem autoridades pequenas, um animal, uma planta ou algo que os humanos adoram, ou não adoram, mas prestam algum respeito. E não anormal são filhos ou netos de outros espíritos divinos, que partilham esse fragmento de sua autoridade para seus descendentes, ou foram criados espontaneamente pelos humanos, com a criação de um novo conceito. No Japão, esse tipo de espírito divino geralmente seria classificado como divindade terrestre. O Japão possui muitos deuses terrenos, que tomam conta de coisas simples do dia a dia do Japão, como o deus do fosso, cada montanha tem seu próprio deus que governa ela, múltiplos deuses que tomam conta de cada aspecto do clima e por aí vai. Porém, isso não é exclusivo do Japão. Os gregos e os egípcios também têm uma série de divindades menores que têm a função de realizar aspectos da vida humana. Por exemplo, embora a deusa da lua seja Artemis, temos vários deuses que representam aspectos distintos das fases da lua. O infame deus do feijão, que a função dele é ser o deus do feijão. Deuses do Egito que representam a terra fértil ou pequenos aspectos exclusivos da mumificação e por aí vai. Esses espíritos divinos são e não são os mais fracos entre os espíritos divinos, e podem ser desafiados e até mesmo derrotados por grandes heróis ou monstros poderosos, especialmente membros da raça dos dragões e algumas bestas sagradas. Isso se deve porque muitos desses espíritos divinos não têm orientação ou interesse para o combate e geralmente se limitam a cuidar de seus afazeres dentro de sua autoridade. Alguns mortais e monstros foram capazes de se tornar espíritos divinos menores no processo conhecido como apoteose. Heracles, Romulus Quirinus e Artúria, como o Rei Leão, foram mortais que se transformaram em deuses, adquirindo autoridade por meio de meios distintos. Heracles adquiriu a autoridade após sua morte conferida por Zeus. Romulus ascendeu adquirindo a autoridade de fundador divino. E Arthur adquiriu a autoridade graças à construção divina Hongo Mineador. Muitos desses espíritos divinos foram sobreviventes do ataque do Titã Branco. Outros permaneceram por algum tempo existindo mesmo após o fim da Era dos Deuses, até serem forçados a ir para o lado reverso do mundo. Outros nasceram após esse incidente. Medjed, Eurília e Steno são exemplos de deuses menores. Deus. Um espírito divino reconhecido como Deus pelas massas. Não necessariamente deuses que são populares, mas provavelmente todo mundo que conhece mitologia já ouviu falar seu nome uma vez ou outra. Muitos desses espíritos divinos eram mais adorados ou temidos pelos mortais, famosos por serem geradores de contos e lendas. Entre os espíritos divinos, esses são aqueles que não podiam ser desafiados por mortais ou monstros. Seu poder vai muito além de suas autoridades, e mesmo sem elas, eles são donos de grande poder.
entendimento e habilidades similares à magia, que podem realizar feitos além de suas próprias autoridades, que ficam apenas mais poderosos conforme continuam a existir. Esses deuses possuem apenas duas fraquezas, que são a necessidade de existir no mundo governado pelos mistérios. No mundo governado pela lógica, suas habilidades definham assim como sua autoridade. O outro é o reconhecimento de sua autoridade. Embora o espírito divino que realmente tenha atingido o nível de Deus nunca se corrompa e vire um Deus esquecido, seu poder pode definhar consideravelmente e pode até mesmo perder sua autoridade se permanecer no mundo governado pela lógica por muito tempo. Indiferente disso, mesmo um Deus que perdeu grande parte de seu poder ainda está além da capacidade de qualquer humano moderno. Apesar de seu imenso poder, os deuses não são onipotentes. Dentro de seu domínio, grandes monstros, também chamados de super-armas, como Tifon, da mitologia grega, são capazes de confrontar os deuses e derrotá-los em uma luta justa. A arrogância também pode baixar a guarda dos deuses e fazê-los cometer erros graves. Enquanto inimigos da humanidade, as Beasts, podem desafiar a autoridade divina, se necessário, eles preferem não fazê-lo. Apesar de que alguns deuses, como Kama e Amaterasu, podem por conta própria se transformar em Beasts. Deuses geralmente possuem autoridades que são capazes de abranger múltiplos aspectos da realidade ou possuem múltiplas autoridades. Vários deuses são conhecidos por um título primário, mas possuem muitas zonas de influência. Morrigan, a deusa da morte, guerra, magia e muitas outras coisas, é um exemplo. Com o fim da Era dos Deuses, mesmo esse ranking de deuses caiu para espíritos divinos, normais, perdendo muito de seu poder e autoridade, assim podendo ser derrotado por grandes heróis ou monstros poderosos. Creio que é desnecessário mencionar exemplos de deuses. Deus Solar. Essa informação ela existe na wiki da Type Moon, mas eu não achei ela em Character Material ou qualquer outro material escrito da Type Moon que eu tenho encontrado. Portanto, essa informação não é 100% garantida. Mas vamos lá. Entre os deuses que existem nesse planeta, aparentemente, aqueles que receberam autoridade solar são aqueles que possuem o maior poder. Amaterasu menciona que o Titã Branco como um evento divertido e não demonstra preocupação com o evento que massacrou múltiplos espíritos divinos. Mesmo no futuro de Fate Extra, sua capacidade e autoridade não podem ser subjugados pelo Mooncell e não parecem ter enfraquecido. Enquanto não necessariamente os deuses solares são os deuses mais poderosos do Nasuverso, como um todo, ao menos Amaterasu é uma das mais poderosas divindades desse planeta, teoricamente porque muito de seu poder vem do Sol e não depende da fé humana ou da sua autoridade. Demiurge. O mais poderoso ranking de Deus, mencionado no Lost Bell de Olympus. Zeus tornou-se um Demiurge após mais de 5.000 anos de existência como uma autoridade absoluta de seu panteão e dos humanos. Devido a existir como o cabeça de seu panteão e adorado por tantos anos, sua força e autoridade não mais são influenciadas pela fé ou pelas regras do mundo. Mesmo que todos os humanos morressem no Lost Bell de Atlantis, ou o mundo passasse a ser governado pela lógica, a autoridade de Demiurge ainda seria absoluta, e seu poder não vai ser reduzido pela falta de fé ou as regras do mundo. Um Demiurge é capaz de alterar toda a superfície do planeta com sua habilidade de criar planos de existência paralelas. Deixar o planeta e viajar pelo espaço também é uma capacidade de um Demiurge, sem a preocupação de perder seu poder e autoridade por abandonar o planeta. Baseado em diálogos dos personagens, o Demiurge é capaz de romper estrelas. Porém, um Demiurge também não é onipotente. Sem a autoridade apropriada, ele não será capaz de gerar vida, criar ou mesmo transformar um planeta num ambiente habitável. A única divindade a possuir o status de Demiurge até o momento foi o Zeus do Lost Bell. Porém, é possível que Amaterasu e os 3 principais deuses indianos, Shiva, Brahma e Vishnu, tenham atingido o nível de Demiurge, já que ainda possuem adoradores até os dias de hoje. Isso vai encerrar a nossa aula sobre espíritos divinos por hora. Teremos um parte 2 onde eu entrarei em detalhes sobre o Divine Core e as classificações dos deuses. Até a próxima aula. See ya!